Sejam bem-vindos ao Zerando Ansiedade podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para você sair da sombra da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. Eu sou Daniela Moreira. E hoje a gente vai falar, não, a Dani vai falar que ela é muito craque nesse assunto, enfim, sobre os 3 tipos de pessoa. Existem pessoas tipo medo, pessoas tipo raiva e pessoas tipo dor. E não sei se vai dar para falar tudo num episódio só. Talvez seja possível dividir. A gente vai vendo como corre e você fica à vontade para fazer as perguntas aqui. Aproveita já quem estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com as pessoas que se interessam e que podem ser ajudadas por esses temas. Então, Dani, vamos começar? Tem que respirar. Tá bem. Olha só, vamos E ao começar do longo começo. do trajeto, eu vou te interrompendo um pouquinho para fazer algumas perguntas, que nesse caso eu também vou aprendendo, e perguntas que a audiência possa mandar, tá bem? E aí a primeira pergunta é: por que falar sobre esse tema? Ou se você quiser começar de outra forma, você me fala. Não, na verdade, a Ana outro dia me perguntou, Dani, quando é que começa o enrosco? E isso desencadeou todo um processo para eu tentar achar a forma de explicar isso. Quando é que a gente começa a criar uma estrutura em desequilíbrio? Então, tem umas coisas que eu quero colocar primeiro. Eu lembro que tem um discurso da Gangadi, que é um dos meus preferidos, e que ela está falando que a única maneira de você conseguir encontrar uma humanidade que vive em paz é cada um assumir o compromisso de não passar a violência adiante. Então, por exemplo, você me machuca, eu não vou machucar você. Não importa, eu não vou machucar você. Porque se eu fizer isso, eu perpetuo a violência. Da mesma maneira, por que eu estou dizendo isso? Eu não consigo imaginar uma humanidade realmente civilizada se a gente não interromper a repetição da inconsciência. Por que eu estou falando isso? Imagina que você comprou um copo de cristal, aquele fininho, lindo de morrer. Como é que você vai cuidar desse copo de cristal? Com o maior cuidado do mundo. A criança é o copo de cristal. E a gente não percebe isso. A gente não para questionar que de 0 a 6 anos, um serzinho está montando uma estrutura interna para lidar com o mundo. Só que ela está vindo de um lugar sem defesa. Então, o tratamento que os pais e a família deveriam dar é absolutamente cuidadoso. E a gente não faz isso por uma série de motivos. E o problema é que enquanto a gente não percebe o quão importante é fazer isso direito, a gente repete essa sensação, como é que eu vou te dizer, que você tem que enfrentar as coisas a qualquer preço, que você tem que ir além dos limites, que você tem que ver a vida como uma luta. Isso se cria lá atrás e é repetido de geração a geração. Então, por exemplo, uma coisa também importante já de sinalizar. A gente fala raiva, medo e dor. São 3 tipos de abordagens possíveis para o dia a dia. Cada pessoa vai ter os 3, mas um vai ser predominante. Então, quando eu digo você é um tipo raiva, isso não quer dizer que você não vai agir como um tipo medo ou como um tipo dor. Mas você, em 90% das vezes, vai reagir desta forma. Imagina o seguinte, você está no útero da sua mãe, protegido, seguro, com todas as necessidades sendo oferecidas. Aí, de repente, a sua mãe passa por uma violência séria. Você vai sentir tudo.
Porque, na verdade, você está dentro dela. Só tem um problema. Você não tem nenhuma compreensão racional para se defender disso. Isso vai deixar uma marca em você. Um pouquinho maior. Você nasceu. Você ainda tem uma conexão absurda com a sua mãe. Você ainda não tem a sensação de separação. Aí você começa a chorar porque você está com fome. Mas a sua mãe está ocupada. E você chora a exaustão. E dorme. Horas depois, a sua mãe te dá comida. Isso vai deixar uma marca. Isso vai deixar uma impressão. Você não tem defesa para isso. Você não compreende o que está acontecendo. Você teve uma explosão de desconforto dentro de você que, de alguma maneira, o sistema teve que lidar. Mas ele está lidando com algo que não tem ainda uma estrutura eficiente para lidar. E assim a gente vai passar por várias fases, que depois eu vou falar isso com calma. Mas é só para a gente começar a perceber a importância dos eventos de 0 a 6 anos. Porque no momento em que você faz um serzinho daquele enfrentar algo que é maior que o sistema defensivo, que na verdade é inexistente, você gera uma ruptura. Você vai gerar um estado de separação. Porque aquilo que é insuportável me faz entrar em choque. E o problema é que, além daquilo, ninguém vai ser perfeito. Não vai ter nenhuma criação que seja perfeita. O problema é que a gente não completa os ciclos. A gente desconsidera os traumas. A gente passa por cima dos eventos desafiadores. Ah, ok. Ele chorou a noite inteira. Chorou, paciência, não podia. A gente precisava ter uma forma de lidar com isso. Mas a gente não tem tempo, a gente vive correndo. E a criança vai começar a acreditar nesse troço todo. E vai começar a arrumar formas físicas para lidar com isso. Quando você fala, por exemplo, eu vou começar por mim. Eu sou do tipo medo, sempre fui tipo medo. O que acontece quando você é um tipo medo? Para começar, a minha energia, ela tende a ficar embarreirada dentro de mim. Porque se eu tenho medo, a última coisa que eu vou fazer é ficar dando a minha cara a tapa. Eu nunca vou ser aquela pessoa que vou entrar esparramando, berrando, gritando. Não vou. Não rola para mim. Então eu tenho uma coisa de defesa energética. Como isso? Me mantendo o mais invisível possível, até eu me sentir segura. Se você imaginar que você está mantendo a sua energia dentro de você o máximo possível, racionalmente o que acontece? Ora, se a minha energia está dentro, todo o movimento interno ele é minimizado. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma pele mais pálida, eu vou ter uma estrutura mais longilínea. Deixa eu pensar aqui mais. Eu vou ter os olhos mais assim abertos, naquela coisa de susto. Muito provavelmente eu vou ter uma séria tensão nessa região aqui de nuca, base do crânio, porque a gente fica assim, os ombros mais levantados. Então essa estrutura interna, emocional e energética, ela vai ter o apoio do corpo para manter o lugar onde eu conseguir, de alguma maneira, me manter segura. O problema qual é? Se eu tenho medo, o que na verdade é a minha leitura do mundo? Alguém se anima a mandar aí uma mensagem? Se eu tenho medo, como é que eu vejo o mundo? Silêncio profundo. Isso é tipo medo, só tem tipo medo assistindo aqui junto comigo. Aliás, eu fiz a enquete nos meus stories ontem, né, para anunciar essa live e eu acho que foi 90% respondeu tipo medo. Tipo medo é exatamente isso. Eu vou me expor ao ridículo?
Vou falar uma coisa que ela vai dizer que está errada? Nem pensar. Só que isso, percebe o quão limitador isso é? Na verdade, o que é a minha postura em relação ao mundo? É ruim de eu confiar de primeira. Eu sempre desconfio. Eu tenho sempre o pé atrás. Isso, naturalmente, hoje não é mais assim. Embora, isso eu tento explicar para todos os meus clientes. Eu também. Eu sou muito. A estrutura interna, até o momento, e eu acredito que realmente só mude para as pessoas que se iluminam, a minha estrutura interna, ela vai ser sempre medo. Quando eu desequilibro, eu vou imediatamente para esse lugar. Mas como eu me trabalho muito, normalmente eu consigo evitar de realmente cair nesse lugar. Eu vejo o gatilho e eu percebo, o sistema todo entrou em alerta. Aqui eu tenho uma escolha. É isso que a meditação traz, essa capacidade de perceber, ok, eu estou indo para o meu sistema de defesa. É realmente necessário? Eu sou medrosa demais. O tipo medo quando um vai, os outros vão atrás, né? Justo. Porque aí vira a história da cumplicidade. Eu busco cumplicidade. Juntos somos mais fortes. Esse é o lema do medo. Sozinha eu não vou, não. Mas junto a gente consegue. O que de fato acontece e não ao mesmo tempo. Mas enfim, não vou entrar nesse troço. Deixa eu ver aqui que mais. Exatamente por ter medo, a gente respira pouco. Então o que vai acontecer? A gente vai ter uma pele menos vital, uma pele mais macia. Por isso essas coisinhas caindo, enfim. Basicamente a pele vai ter menos vitalidade porque a gente segura a respiração. O que faço para manter meu equilíbrio? Como diz a Ana, mexe o bumbum. Medita todo dia, aprofunda a respiração, que é o que a gente está fazendo há 30 anos. E especialmente, gente, se conhece, se observa, se respeita, se trata com carinho. É aí que você vai encontrar a diferença. E isso volta também até, enfim, vou dar alguns exemplos aqui. Ontem eu estava dando uma sessão e foi engraçado porque no final da sessão a pessoa virou para mim e falou assim, Dani, eu não sei explicar o lugar em que eu encontrei dentro de mim. Mas eu só posso te dizer que a sensação interna foi, gente, é isso. E para mim, assim, eu vou te contar, eu chego a emocionar e agradecer aos céus de realmente trabalhar com o que eu trabalho. Porque quando você faz a reconexão com o seu ser, que é exatamente onde as palavras desaparecem, você não consegue explicar o que é, esse florescimento, essa reconexão muda tudo. É um lugar onde você verdadeiramente entende o que é amor incondicional, que é o que falta durante a nossa infância. O que é o amor incondicional? É perceber que, ainda que você tenha falhas, defeitos e cometa erros, isso não diminui de forma alguma o teu valor. E isso é uma coisa que a sociedade precisa resgatar. Hoje, um dos maiores pânicos de qualquer ser humano é ser exposto ao erro. É ter o fracasso público. A gente não perdoa. O ser humano hoje bate em cachorro morto. Porque a gente aprendeu isso lá atrás. E isso precisa mudar. A criança ela tem que entender que para a evolução há de se ter a experimentação e, consequentemente, o erro. O erro você é incapaz de se mover se você temer o erro. O erro é o desafio da expansão da consciência. E isso é muito importante a gente rever. Como é que a gente para de temer? Primeiro, é fazendo essa conexão. É percebendo esse medo de fato não é real. Isso foi um aprendizado que eu tive, foi uma ferramenta que eu precisei usar para sobreviver eventos traumáticos
que sobrecarregaram o sistema informação. Ele não tava, a gente não tinha um sistema montado. Quando você percebe que o teu medo ele apenas mostra uma estrutura desajeitada, você começa a trabalhar a estrutura e naturalmente o medo começa a dissolver. Foi o que eu falei, hoje, de repente assim, se eu estou numa situação e por algum motivo eu percebo o medo, eu não congelo mais. Raramente eu congelo. Precisa realmente ser uma coisa muito over para me fazer congelar. Normalmente eu percebo, respiro, me trago para o presente e a coisa flui. Então, com isso, você vai ajeitando. O que que facilita? A gente tem que começar a soltar tensões musculares. Voltamos ao porquê das meditações ativas. Especialmente para o tipo medo, a gente precisa fazer muito movimento de ombros e pescoço para soltar esse pavor que a gente fica pendurado no cabide, né? Com aquela postura de defesa. E fazendo isso, resgatar a força das pernas. E aí não é só você ficar correndo 200 horas ao redor da praia ou sei lá onde. Não, é você resgatar a respiração. É realmente aprofundar a respiração e o trabalho de movimento das pernas conjuntos para você começar a enraizar de novo no momento. Você obrigar o corpo a sempre expandir a energia interna, ao invés dela ficar presa lá no centro, escondida. Até aqui foi, Ana? Oi, eu tenho uma pergunta. Como que nasce o tipo medo? Assim, todos nascem do mesmo lugar? Ou o tipo medo nasce de um lugar, o tipo raiva nasce de um lugar e o tipo dor nasce de outro lugar? Porque mesmo quando a gente é muito criança, muito infantil, com pouca capacidade de racionalizar o que está acontecendo, ainda assim a gente faz algumas escolhas de ação, né? E aí a minha dúvida é essa, se vem o tipo medo vem de um lugar específico ou todos vêm do mesmo lugar, só mudando a escolha que se faz. Ana, eu tenho impressão, isso é intuitivo, tá? Eu acho que eu nunca vi alguém conseguir realmente colocar quando, porquê e como. Mas, levando em consideração as etapas de 0 a 6 anos, o tipo medo são as pessoas que de 0, deixa eu até ver para não falar besteira, porque eu anotei isso. De 0 a 2 anos tiveram uma estrutura maior do que poderiam lidar. Porque essa de 0 a 2 anos, você tem tudo é vida ou morte. É muito frágil. Você está falando de dependência de alimentação, você está de locomoção, enfim, é uma coisa over demais. Então, normalmente as pessoas, na minha opinião, que desenvolvem o tipo medo, elas tiveram esse início marcado por alguma coisa que foi maior do que elas conseguiram lidar. Depois, quando você passa de 2 até 4 anos, na minha opinião, é onde você desenvolve a história da raiva, principalmente. Porque é um momento onde você começa a ser educado. Isso pode, isso não pode. Se você for uma boa menina, você é recompensada. Se você quiser o meu amor, você tem que se comportar desse jeito. O que a gente não percebe é quando começa essa manipulação, essa dinâmica de recompensa e castigo, você começa a criar uma cisão interna. Primeiro porque normalmente ela não é muito clara. Segundo, que as pessoas esquecem que a opinião da mamãe e a opinião do papai nem sempre estão na mesma faixa. Então você começa a aprender, se eu me comportar desse jeito com a mamãe, legal.
Mas se eu me comportar desse mesmo jeito com o papai, não tá legal. Esse conflito começa a te fragmentar internamente. Isso vai gerar um desconforto, mas como já tem uma coisa de expressão, como já tem uma coisa de algum tipo de independência, gente, estou falando de 2 a 4 anos, quer dizer, não é exatamente independência no sentido amplo da palavra, mas começa uma dinâmica que pode trazer essa coisa da raiva. E no caso da dor, eu colocaria de 4 a 6, porque aí nós vamos entrar na história da sexualidade despontando e da forma como normalmente a sociedade responde a isso, que é com humilhação, que é com, enfim, sexualização muito maior, muito mais cedo do que deveria ser, as coisas começa a dar quiprocó. E como é uma coisa de, se você pensar a sexualidade, é quando o ser começa a mostrar os seus, como é que eu vou dizer, a sua essência. Criatividade tem a ver com você se sentir confortável de realmente ser um ser criativo. E quando você começa a levar rasteiras de tudo que é lado, isso gera uma dor imensa. Por outro lado, é óbvio que durante todo esse período de 0 a 6 anos, esses tipos de situação, eles vão estar em todos os lugares. Por isso que eu digo, ninguém é só tipo raiva, ninguém é só tipo dor. A gente tem uma predominância, que eu acho que dividem assim, em etapas. Então, para terminar o negócio do medo, o problema é esse. O filtro que a gente tem estando no medo é eu não confio. E isso é uma coisa complicada quando você não percebe, porque se eu não confio, o que eu vou fazer? Eu vou passar a vida testando. Só que testar, na verdade, é sempre colocar o outro num lugar impossível. Prova que você é confiável. Você já imaginou viver com alguém que está o tempo inteiro dizendo prova que você é confiável? Inclusive, ele vai começar a tentar provar e você continua dizendo, não, mas ele só está fazendo isso porque ele sabe que eu quero confiar. Naturalmente, ele não faria. No momento que eu confiar, ele vai parar de fazer. E aí entra numa bola de neve. E assim em todas as áreas, tá? A coisa do medo é como um filtro mesmo. Tudo vira over. Porque a gente ainda tem essa sensação de ameaça à sobrevivência. E isso é um lugar muito cansativo. Bom, vejamos se eu esqueci alguma coisa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o tipo medo, é só colocar aqui, que eu pego. É super importante ampliar a inspiração. A gente expira mais do que inspira, porque inspirar conecta com um lugar que não é agradável. Então a gente precisa realmente fazer exercícios, fazer movimentação, fazer expansão da capacidade respiratória e passar pelo processo. Eu lembro que no início, quando eu comecei a meditar, a meditação Kundalini era uma meditação que eu gostava muito de fazer. E para o tipo medo é muito legal porque tem o sacolejo no primeiro estágio. E eu percebi, logo quando eu comecei a meditar, que eu começava a sacolejar. Então, você sacoleja, você começa a liberar a tensão da nuca, dos ombros, do quadril. O medo começava a subir. E qual é a vantagem da meditação? É uma estrutura que te dá segurança para estar presente na emoção, percebendo que é uma emoção, que não é uma situação de risco. Então, eu percebi o medo. Aí, o que eu fazia? Na hora da dança, tinha momentos que eu dizia, gente, eu não quero dançar, eu quero correr. Por quê? Porque o medo é lutar ou correr. Lutar não tinha energia em mim para lutar naquela época. Então, vamos correr. E eu ficava correndo, 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 mas correndo, deixando o medo estar conectado com o movimento. E aí, quando chegávamos nos outros estágios, a sensação de soltura do corpo valia todos os pingos de suor e sacrifício dos primeiros estágios. E você sente imediatamente como o sistema agradece, sabe? Como a musculatura solta, como a respiração aprofunda. E conforme você vai abrindo espaço interno,
a sensação é a mesma de entrar numa casa toda fechada e começar a abrir janela. Aquela sensação de socorro, que bom! Finalmente eu tenho algum espaço. Você sai da claustrofobia que o medo te faz sentir para essa sensação de, ok, agora eu posso voltar a caminhar. Agora eu tenho, né, pelo menos um jogo de cintura, eu tenho uma flexibilidade melhor. Vale o esforço. Então essa é a minha sugestão para quem quer sair do medo, começar com a Kundalini, começar com movimentos e com o trabalho consciente de aumentar a inspiração. A Passando para o Kundalini tipo... tem... Deixa eu só explicar. A Kundalini é uma meditação, tem nos destaques do meu Instagram lá, ensinando a fazer. E tem essa que a Dani falou, que é correr no mesmo lugar mesmo. Você separar 15 minutos, ficar correndo no mesmo lugar, mirando um ponto só na sua frente e deixar o medo dissolver e depois ficar pelo menos ali 10 minutos em silêncio para deixar o corpo integrar tudo que aconteceu. Isso, começa a fazer isso diariamente e vem contar depois pra gente, porque vai liberando a musculatura, vai dissolvendo, enfim, você vai começar a colher o equilíbrio que a Ana perguntou aqui, né? Acho que foi a Ana, desculpa, eu não lembro o nome. É a Ana perguntou e começa a colher todos os benefícios da meditação. Ana, ela está perguntando, como faço essa meditação? A Kundalini tem lá nos meus destaques, ensinando no Instagram. Também tem o destaque, tem o vídeo. O vídeo tá no destaque. Você acha embaixo do Instagram, nas bolinhas, que tem lá tem a sua foto com seu nome, uma descrição e tem um monte de bolinha colorida. Ali tem uma bolinha com o nome chamado Kundalini. Ali você acha. Isso. Podemos seguir. Todas as meditações que a gente indica, que a gente chama de meditações ativas, elas têm um CD, quer dizer, a música feita cientificamente para dar suporte ao processo de meditação. Todas vêm do hoje.com, o site, se você quiser. Tem no Spotify e a Ana dá todas as explicações, as indicações no Instagram dela, é só dar uma olhada. Uhum. Bom, tipo, e também temos um episódio inteiro no YouTube falando sobre meditação ativa. Quem quiser entender um pouco melhor, que lá tá bem aprofundado. Tipo raiva. O que vem na tua cabeça quando eu falo tipo raiva? Raiva. Mas que tipo de pessoa? Tá bom, eu vou continuar, porque aqui, pelo jeito, hoje só tem tipo medo. Gente, tipo raiva é o seguinte, eu tô pronto para brigar. Agora é o seguinte, se eu tô pronto para brigar, da onde eu tô vindo? O mundo é violento. Eu tô sendo constantemente atacado. Aí outro dia até comentei com a Ana, porque a gente vinha falando desse podcast específico, foi o banco. Cheguei cedo lá, eram 5 para as 10. Aí tinha uma senhora, primeira da fila, esperando o banco abrir, uma outra senhora na minha frente e eu, e mais uma galera atrás. Essa senhora que estava na minha frente, que basicamente eu descreveria como uma chamada baixinha e arretada, começou. Não, porque não sei o quê, porque isso é um absurdo, porque pipipi, porque tá atrasado, porque pipipi, que papapá, e eu tô só olhando. 10 horas da manhã no banco, profundo, infelicidade. Mas enfim, aí o banco abriu, a senhora da frente entrou e eu fiquei esperando ela se mover. Você se moveu? Nem ela. E reclamando ela estava, e reclamando ela ficou parada no mesmo lugar. E chegou uma hora lá que eu falei, senhora, o banco abriu, a senhora não vai entrar? Aí ela virou para mim e disse assim, abriu? Eu falei, abriu. Aí, bom, ela entrou, eu entrei, fomos lá sentar na cadeirinha e esperar o caixa. E assim, tinham 2 pessoas na frente dela, ela e eu. E a primeira pessoa foi e ela começou. Que, pô, ela demora, que tá demorando, que não sei o quê, que pipipi, que papapá. Que quando eu vou é rapidinho, e não sei o quê. E eu tô só observando.
Aí ficou lá reclamando no ouvido de uma outra senhora, chegou o cara, saiu outra senhora, aí começaram a chamar o número dela. E ela, profundamente desconfortável, começou a falar, gente, número tal, número tal. Eu falei, senhora, esse é o seu número. Ela é o meu número? Eu falei, é o seu número. Aí ela levantou e foi. Por que eu contei essa história toda? Isso é o tipo raiva. Qual é o filtro? Tá todo mundo me atacando o tempo todo. Só que ela não percebe que ela estava agindo igualzinho àquilo que ela imagina que as pessoas estejam fazendo. O problema dos filtros é que te cega. E no caso da raiva, isso se apresenta de formas engraçadas. Porque, na verdade, se o medo não confia, a raiva não se rende. E se você não se rende, você não deixa o amor entrar. E é um lugar muito difícil de estar. A nível físico, como é que eu faço essa estrutura? A primeira coisa que eu vou fazer é segurar a minha expiração. Por isso, por exemplo, eu não sei, quando eu aprendi assim, sabe o corpo de pombo? Aquele peitão grandão? Se você observar, tem muitos homens que fica fácil de visualizar. São aqueles homens com peitoral enorme, isso, aquilo, mas 2 gambitos. A parte de baixo é muito menor do que a parte de cima, que são pessoas que pegam no peito. Eles encaram tudo. Eles estão sempre prontos para o conflito. Só que eles são incapazes de se entregar. É um lugar muito solitário. E normalmente é muito engraçado, porque quando você consegue quebrar uma pessoa dessa, por mais agressiva que você imaginasse que essa pessoa é, por dentro ela é um bichinho de pelúcia. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas normalmente são aquelas pessoas, tipo assim, motoqueiro. Você olha aquele motoqueiro tatuado, não sei o que lá, que você imagina que não, né, que o cara é violência pura. E de repente você fica amigo dele, descobre que ele é super doce, que ele está sempre disponível. Mas na verdade, ele faz isso porque ele tem a sensação que ele precisa se defender o tempo todo. Ana, tem alguém que te vem à cabeça ou não? Não. Não? Não. Eu vejo Bom, assim, eu são já vi pessoas. algumas reportagens de lutadores, inclusive falando que todo mundo que vê um lutador batendo nas pessoas no ringue e tal, e depois vem aquelas reportagens de mostrar a vida pessoal, a vida íntima, e todo mundo fala, nossa, mas fulano é um amor, fulano é tão delicado, fulano... Normalmente é assim, óbvio que tem suas exceções, né? Mas isso é comum de se ver. De se ver. E agora, Enfim, mulher, é assim, eu fico muito na dúvida atualmente se sou o tipo raiva ou dor. Mas eu lembro de muita gente já comentar comigo, nossa, eu achava que você era outra pessoa. Porque, inclusive, eu tenho meio essa coisa de não ter muita paciência, de dar um fora, de falar. E eu costumo até falar assim, gente, eu não sou grossa, eu sou direta. Comigo não tem enrolação. E aí eu tinha muito esse rótulo, cara, eu nem chego para falar com você que eu sei que de repente vai ficar complicado. E aí quando a pessoa me conhece, nossa, mas você é tão compassiva. Agora isso já mudou bastante, né? Porque eu era realmente complicadinha nesse aspecto de reagir o tempo todo. Mas é engraçado, Ana, porque aí volta para o que eu falei. Eu realmente acho que você é uma mistura. Uma mistura de raiva e dor. Eu acho que você tem essa mistura. Vai depender. E o importante da gente começar a buscar ver isso dentro da gente é aquilo, é você saber qual o filtro que você está usando. Porque se for bem usado, é importante. Isso é a maneira como você aprendeu para se defender. Não tem nada de errado com isso. É errado porque ele vem com inconsciência e aí ele vem como sabotagem. Ele vem como um lugar onde você acredita que você precisa manter a energia presa para sobreviver. Se você percebe, não, isso é uma estrutura, eu posso usar isso a meu favor. Porque, por exemplo, no meu caso, no medo,
Você está no medo, se você percebe isso, você sai do medo e entra na sensibilidade. O medo me faz prestar atenção, ele intensifica os meus sistemas. Eu posso usar isso. E isso me joga no fluxo de energia criativa. Então, apesar de eu estar no medo, como eu não me deixo congelar no medo, o movimento acontece. E a expansão acontece, a saúde retorna. A mesma coisa no caso da pessoa mais direta. Quando você fala, eu era mais direta, tem um lado que pode ser reativo, que aí é exatamente esse lugar. Você só está brigando porque você não quer sentir, sei lá, o que você sentiu e isso diminui você. Mas quando você percebe essa sua capacidade de expressão catapuf, você pode transformar isso em resposta. Então tem uma facilidade para mim sair com a minha energia. É uma característica que eu desenvolvi, de não deixar que ultrapasse o meu limite. Assim, muitas pessoas que tiveram mães muito intensas, muito manipuladoras, muito presentes, muito autoritárias, precisaram desenvolver esse lugar para colocar limite, para resgatar um espaço pessoal. De novo, a gente não tem... O nosso único problema é estar ou consciente ou inconsciente. Quando você está na inconsciência, não importa o que você esteja fazendo, você está criando doença. E do outro lado, você pode estar no desequilíbrio mais profundo, mas se você está consciente que você está no desequilíbrio, isso já muda tudo. Aliás, esse é um grande barato do ser humano. É você perceber que não é o que você faz, é como você faz. E no como, você assume a responsabilidade e o poder sobre a sua vida. Enfim, pessoas com raiva tendem a não ter uma inspiração longa. Eles inspiram e seguram. O que vai acontecer com isso? Normalmente são pessoas musculosas, são pessoas que rapidamente ficam vermelhas de raiva, a pele é mais vital, é mais marcada. São pessoas mais musculosas, mais ativas, mais impacientes. Mas, por outro lado, são aquelas pessoas que você tem a sensação de um corpo muito rígido. É aquela coisa estruturada, quase como uma armadura, que na verdade é isso. E basicamente o grande problema dessa história é não deixar o amor entrar. Então são pessoas que precisam fazer muito trabalho com a inspiração, fazer alongamento, exercícios de flexibilidade e ficar alerta a essa tendência de manter o copo sempre cheio, à beira de transbordar. Porque isso te tira o espaço para absorver as coisas. É como se você precisasse aprender a dar um passo atrás para depois responder. E não o tempo inteiro bater de cabeça. São pessoas Ficou que claro, Ana? precisam de desenvolver um pouco de flexibilidade. Um pouco, não muito, né? Porque aquilo... Eu tô sempre pronto para briga. E engraçado, inclusive, porque como eu não sou muito tipo raiva, não é um troço muito que eu possa falar realmente com muita autoridade. Mas eu tenho a impressão que um dos grandes problemas com a história do tipo raiva é que a explosão não traz alívio e gera um distanciamento, porque aquilo, quem apanha não esquece. Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então, gera um distanciamento afetivo das pessoas próximas que, na verdade, fortalecem esse lugar de não confiança no amor. Porque para eles é assim, quando eu saio com a minha energia, você me abandona. Ele não entende que eu não estou te abandonando, eu só não gosto de levar supapo. O que ele percebe é você não aguenta aquilo que eu sou. Você não me ama incondicionalmente. Eu sou over, eu sou demais, sabe? Enfim,
Aí vira aquela coisa. A doença ela vai aumentando, porque a inconsciência é exatamente isso. Quanto mais inconsciente você está, mais no escuro você está, maior a probabilidade de você ficar tropeçando no sofá, batendo com a cara na janela, enfim, caindo duro lá, tropeçando no tapete. Mas se você acende a luz, aí é aquilo, um monte de coisa você pode fazer. Enfim, tipo dor. Esse para mim é o mais desafiador, por incrível que pareça. Porque o tipo dor, na verdade, ele não quer nem para um lado nem para o outro. É tanta dor que a respiração encurta nos dois sentidos. E aí aquilo é uma pele hiper macia, são os olhos sempre marejados, são pessoas de baixa energia, o corpo fica compacto. Os olhos, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas são olhos que você olha e a sensação que dá é que tem um vazio. É uma anestesia, uma coisa, não tem... os olhos são a janela da alma, você não consegue ver a alma. É quase como se fosse um negócio opaco. Ah, É como se você olhasse e não tivesse ninguém ali. também. Porque, na verdade, é um colapso energético. Quanto menor, melhor. Porque se eu me mexo, o que eu sinto é dor. A raiva, ela tem uma energia de explosão. O medo, mal ou bem, ele te dá um certo... Embora te leve para o congelamento, te leve também para essa coisa anestesiada, catatônica, ele tem uma coisa de expandir os sentidos. Então, tem uma coisa de sensibilidade que eu acho que dá uma âncora maior. Na dor, não. A dor é só aquela coisa, eu não quero sentir isso. É uma ameaça grande demais para mim. E por que também é complicado? Porque a saída seria encontrar o prazer. E aí o negócio pega. Porque para encontrar o prazer, eu tenho que sentir. Para eu sentir, eu tenho que expandir a minha respiração. Quando eu expando a minha respiração, eu entro na dor. Para essas pessoas, o processo de crescimento, na minha opinião, tem que ser absolutamente aquilo como se fosse a taça de cristal. São pessoas que precisam ser apoiadas em passos de bebê. É como se fosse uma pessoa que vive o tempo inteiro em carne viva. Então você tem que ir com muito cuidado para, inclusive, não retraumatizar a pessoa. Porque para ela, a conexão é dor. Não é uma coisa de, eu tenho medo de uma situação externa. Não, eu sou ameaçada por uma situação externa. Não, a sensação é eu sou dor. Então, você realmente tem que ser uma pessoa muito conscienciosa para trabalhar com esse tipo de pessoa, fazer um processo lento, com as meditações mais suaves, e a partir de um resgate de espaço, de aprofundamento de respiração, quando você sentir que a pessoa já tem uma confiança maior no processo, aí sim, começar a intensificar e tal, porque óbvio, você não está nesse lugar sem ter um bocado de outras energias por detrás que precisam ser represadas e precisam ser liberadas e vão precisar de um trabalho de mais confronto e desafio. Mas antes você tem que passar por esse lugar. É como se você precisasse esperar que o corpo meio que cicatrizasse. Ele está em ferida, aberta. Você tem que lidar com o início do processo levando isso em consideração. Eu comentei com a Ana de falar sobre essas coisas. Eu trabalho e vejo isso diariamente. E ainda hoje, falar é muito difícil sobre essas coisas. Por quê? Porque me lembra
o quão desnecessário é todo esse processo que trouxe a gente ao que a gente está vendo no mundo hoje. Esse desequilíbrio todo é facilmente evitável, bastando que as pessoas assumissem se manterem conscientes e fossem capazes de realmente se manter no aqui e agora. É lembrar, por exemplo, você tem um bebê. Eu já vi, ninguém me contou. Num restaurante, uma moça com um bebê. A menininha não devia ter mais de 6 meses. Uma coisa fofa demais. Essa menina começou a chorar por algum motivo, aquele choro sentido, aquelas lagriminhas, não sei o quê. A mãe virou para ela e falou: engole o choro. E a menina congelou. E engoliu. O que é isso? Qual é a necessidade disso? A gente precisa perceber a nossa estrutura interna. A gente precisa perceber as marcas, cicatrizes que ficaram dentro da gente. Fazer esse processo de limpeza, de conscientização e de cura, porque isso faz a gente começar a olhar para tudo de outra forma. E se não mudar o comportamento humano, especialmente na criação de outros seres humanos, a gente vai continuar repetindo padrões doentios. A gente tem que sair do lugar de explicações e justificativas para mudanças de fato. A gente é capaz de explicar tudo. Ah, mas isso aconteceu por causa disso. Não, mas o fulaninho fez, se não fosse isso, se não fosse aquilo. Gente, isso não muda a vida. O que muda a vida é o seguinte: onde nós estamos? O que a gente pode fazer? Então façamos. Todo o trabalho que eu e a Ana estamos tentando fazer é de lembrar cada pessoa do valor que ela tem, do potencial criativo que ela tem, do direito e dever que ela tem de realmente se curar. E é engraçado porque é muito menos complicado do que parece. Aliás, eu estava também comentando com uma amiga, eu estou vendo uma série da Netflix que é uma advogada extraordinária, que é uma série coreana que fala de uma advogada que tem espectro de autismo. E uma das coisas que me marcou desesperadamente, porque realmente chegou a me chocar, tem uma cena muito bonita, que eu não vou dar spoiler, mas de uma situação potencialmente muito dolorosa. E que quando a pergunta acontece, você espera uma reação latino-americana, né? De toda uma história, de todo um dramalhão, de todo um comprometimento, não é comprometimento, de todo um drama, enfim, toda uma história bombástica, explodindo de emoções, cobranças, revoltas, isso e aquilo. E naquele momento, a personagem autista, ela se transforma na tristeza que aquele momento está trazendo. Ela mostra a tristeza e termina agradecendo um momento especial. E foi super engraçado que na hora eu fiquei numa emoção, eu falei, gente, que diabo é isso? E de repente eu me dei conta. A vida é no momento. Ela não tinha o psicologês de décadas de questionamento, isso, aquilo. Não, ela tem a vivência no dia a dia, porque são pessoas que vivem muito mais enraizadas no dia a dia, até porque ela não dá muita importância porque está em volta. Mas não houve em momento nenhum uma repressão emocional dela com ela, que é o que a gente faz o tempo inteiro. A gente olha para todo mundo e se reprime, se contorce, se aleja para responder expectativas que a gente nem sabe se são reais. O que é o processo de meditação? É você parar de carregar o peso do que passou e de temer aquilo que pode vir, para viver
o aqui e agora, que é a única coisa que você tem. Quem consegue pôr o pé no aqui e agora, começa a se curar. Porque você percebe que você tem escolha. E isso não tem preço. Fala, Ana. Tá perfeito. Tá perfeito, deu tempo de falar tudo num episódio só, né? Quer colocar mais alguma coisa? Não, só isso, gente. Olha só, eu estou trabalhando há muitos anos com seres humanos, por mais destrambelhados, contorcidos, deprimidos, raivosos, seja lá o que for, panicados que eles venham. Não teve um que se comprometeu com o processo de crescimento e autoconhecimento e não tenha descoberto que sempre foi um baby Buda esperando florescer. O ser humano é intrinsecamente bom. Por detrás de toda essa neurose imposta, o que existe é uma sabedoria inata, é amor incondicional, é alegria, é prazer, enfim, é tudo que você busca. Só que aquilo, se você continuar buscando fora, você vai continuar sem encontrar. As coisas que você busca estão dentro de você, atrás daquilo que te fizeram acreditar. Percebe o mecanismo, faz as pazes com o mecanismo, valoriza o que você precisou fazer para chegar até aqui e se liberta. Só depende de você. Perfeito. E para quem está perguntando sobre as meditações, já me perguntaram nos comentários essa semana, eu vou começar a colocar mais vídeos ensinando as meditações e explicando exatamente como faz. Tem no meu Instagram, mas eu sei que no Instagram fica perdido. Então, se inscreve lá no canal do YouTube, Zerando a Ansiedade Podcast, que eu vou passar tudo para lá. Lá fica mais fácil de achar, mais fácil de fazer, de reproduzir e tal, e a gente vai colocar cada vez mais. Ok, gente? Muito obrigada. Zerando a Ansiedade Podcast. A live de gravação é todo domingo às 10 da manhã no Instagram. A gente está fazendo hoje excepcionalmente, que no último domingo não foi possível. E depois os episódios novos sobem toda quinta-feira às 6 da manhã no canal do YouTube. E Dani, hoje as pessoas te encontram? Gente, qualquer coisa, se você quer sessão online ou presencial aqui em Niterói, é só mandar mensagem em inbox. Ana, obrigada pelos comentários. Se você realmente começar a meditar, por favor, manda comentário. Se você tiver pergunta, enfim, a gente está disponível, a gente está realmente investindo nesse processo de acordar. Qualquer coisa, estamos no Instagram, direct, mensagem, me acha e vamos adiante fazendo um mundo melhor. Muito legal. Ana, conta mesmo se você começar a meditar, porque, olha, a gente fica super feliz quando alguém vem falando, eu fiz, eu testei, e agora como é que faz? Eu insisto, não sei o quê. Porque a gente sabe o quanto que é difícil começar. A gente também sofreu essa dificuldade no início. Mas, é recompensador. Galera, um beijo e até semana que vem. Tchau, gente. Tchau.